Pois bem, pessoal, vamos agora então dar continuidade aqui, né, à nossa análise dos nossos crimes, né, praticados contra o dever funcional na instituição militar. Pois bem, já vimos 319, já vimos o artigo 320. Vamos agora para o 321. O artigo 321, ele vai falar o quê? Vai falar do extravio, da sonegação ou da inutilização de livro ou documento pertencentes à administração militar, ok? Agora, é muito estranho, né? Nos dias atuais, nós ouvirmos e estudarmos sobre extravio, sonegação, inutilização de livro, né? Ou documento. Mas olha só, em que pese nós estarmos aí em uma época onde o digital, né, tomou o espaço do físico, nós ainda temos, né, nos arquivos da administração pública em geral e nos arquivos da administração pública militar, nós ainda temos muito a utilização de livros, né, livros de registro, livros de protocolo e, lógico, os documentos, né, que nem todos os documentos, eles são digitais. Certinho? Então nós temos muitos documentos ainda o que? Físicos, nós temos laudos, nós temos certidões e que são arquivadas o que? Fisicamente e não tão somente digitalmente, ok? Então o 321 é o crime que quem que pratica este crime? Pratica este crime o funcionário público, né? O funcionário público da instituição militar que ele é responsável pela guarda, pela manutenção desses livros ou documentos. E ele, no exercício do cargo de guardar esses livros e esses documentos, o que ele faz? Ele extravia, ele sonega ou ele inutiliza livros ou documentos. Então, pratica este crime do artigo 321 aquele funcionário da instituição militar que tem responsabilidade, tem a guarda desses documentos, a função dele é guardar estes documentos, salvaguardar estes documentos, ok? Apresentar quando solicitado, né? E manter guarnecido quando não solicitado. Só que ele, o que ele faz? Ele se desvia da sua função. Se desvia da sua função e extravia, sonega ou inutiliza esse livro ou documento. E quando ele assim age, ele incorre, ele pratica o crime do artigo 321. Ok? Mas você pergunta para mim, professora, e se este funcionário da instituição militar, se ele extravia, se ele perde, ou se ele inutiliza, se ele sonega um livro ou documento, mas que ele não tinha a obrigação de guardar, né, estes livros ou documentos, ele também pratica o crime do 321? Não. Aí ele vai praticar o crime do artigo 337. Que nós vamos juntos estudar daqui a algumas aulas, 337 do nosso Código Penal Militar. Então a particularidade aqui é a seguinte: só responde pelo crime do 321 aquele que extraviou, sonegou ou inutilizou livro ou documento do qual ele tinha a guarda em razão da sua função. Se o funcionário o agente perdeu, né? Que aí é o caso, é o particular. Se o agente perdeu este documento público da administração militar, se ele sonegou ou se ele inutilizou esse documento ou este livro, mas ele não tinha a obrigação de guardar este documento em razão da sua função. Então ele vai responder pelo crime, mas do 337, que nós vamos daqui a algumas aulas estudar juntos, mas eu já quero adiantar isso para vocês, ok? Também nós vamos fazer a leitura, nós vamos verificar juntos que o crime do artigo 321 é o que nós chamamos de tipo penal reserva ou tipo penal subsidiário.
Ou seja, o que é isso, professora? O tipo penal subsidiário é o tipo penal reserva, ou seja, o agente que extravia, inutiliza ou sonega livro ou documento da administração militar, ele só responde pelo crime do artigo 321 se essa conduta dele não constituir, se essa conduta dele não configurar um crime mais grave. Se essa conduta dele de extraviar, sonegar ou inutilizar livro ou documento se encaixar em um crime mais grave, por este crime mais grave ele responderá, ok? Vamos trabalhar aqui um exemplo. Nós temos dois crimes, né? Vamos pegar dois crimes capitulados aqui no nosso CPM. Vamos pegar o 321 e vamos pegar o 308. O 308 é corrupção passiva. Entre o 321 e o 308, qual o crime que é mais grave, né? Como que nós medimos a gravidade de um crime? Pela pena em abstrato que é cominada, tá ok? Então, para você identificar qual crime é mais grave, você vai identificar a pena, tá? Aquele que tiver uma pena em abstrato, uma pena descrita em lei mais severa, este crime é considerado mais grave. Então, veja só, o 308, corrupção passiva, ele tem uma pena mais grave do que o 321. Significa o quê? Que se o funcionário público da instituição militar, se ele recebe uma quantia em dinheiro para extraviar um documento, ele não responderá pelo crime do 321. Ele responderá pelo crime do artigo 308. Por quê? Porque essa conduta dele de extraviar livro ou documento mediante recebimento de vantagem indevida constitui um crime mais grave que o 321. Qual crime mais grave é esse? O crime do artigo 308, corrupção passiva. Ok, galerinha? Então é isso que significa este parágrafo, separar a pena aqui, ó. Reclusão de 2 a 6 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Sempre que vocês lerem isso depois da pena, se é uma condição, Responda para o 321. Se este ato de inutilização, sonegação ou extravio de livro ou documento não se encaixar em outro crime mais grave. Ok? Belezinha? Então, depois de todas essas informações, vamos juntos fazer a leitura do tipo penal. Ok? Artigo 321. Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tenha guarda em razão do cargo, ok? Sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, ok? Fácil compreensão. Então, para que o agente responda pelo crime do artigo 321, diante de uma sonegação, inutilização ou extravio, ele deve sonegar, extraviar ou inutilizar este livro oficial ou documento que ele tem o quê? A guarda em razão do cargo. Se há um extravio, se há sonegação, se há inutilização deste documento por um agente militar, mas que ele não tem a guarda daquele documento, ele não pode responder pelo 321. Ele responde pelo 327, ok? Que é o 337. Que na verdade nós vamos ver juntos que esse artigo 337 ele está inserido no rol dos crimes praticados por particular contra a administração pública militar, tá bom? Então, essa aqui é a conduta do artigo 321. Pode ser praticado de duas maneiras, esse extravio, essa inutilização ou essa sonegação. Como assim, professora? Pode haver um extravio, uma sonegação e uma inutilização total, onde se perde por completo o documento, ou parcial, onde parte do documento ou livro é perdido, extraviado, sonegado, inutilizado, e parte o quê? Ainda se mantém, ainda se apresenta, certinho? A pena de reclusão de 2 a 6 anos. É uma pena significativa.
Vamos lá então para mais detalhes do nosso 321. Aqui nós temos a definição, um conceito deste crime. Vamos lá? Olha só, definição. A conduta do artigo 321, ela vai consistir o quê? No extravio, na sonegação ou inutilização total ou parcial de livro oficial ou documentos pertencentes à administração pública militar. E são livros oficiais e documentos pertencentes à administração pública militar, os quais o funcionário tenha sob sua responsabilidade em razão do cargo. Não podemos perder de vista este detalhe, tá? As condutas são 3: extraviar, sonegar e inutilizar. Elas não são sinônimos, ok? Como assim, professora? Em que consiste o extravio? O extravio é o mesmo que fazer perder. Por que assim, professora? A professora está falando fazer perder. Quando a gente perde alguma coisa, a gente não perde por querer. Pois é, mas aqui no 321 nós perdemos por querer. Como assim perdemos por querer? O artigo 321, ele não admite a modalidade culposa, tá? Se o artigo 321 não permite a modalidade culposa, significa o quê? Significa que este extravio de livro oficial ou documento, ele é um extravio intencional. Tá? E não acidental, tá? Ele é um extravio intencional e não acidental. Pois bem, ok, professor. Agora, e se houver um extravio acidental? Se houver um extravio acidental, o agente funcionário militar não responderá por este crime. Não, por quê? Porque essa é a consequência de um tipo penal não admitir a modalidade culposa. Se o extravio foi acidental, esse extravio ele foi culposo. Concorda comigo? Por uma negligência do funcionário. Só que esse tipo penal, 321, admite somente a modalidade dolosa. Ele não admite a modalidade culposa. Então, esse extravio, aqui, ó, ele é um extravio que é intencional. De maneira intencional, a gente perde aquele livro ou aquele documento, tá? Sonegar. Sonegar é o mesmo que não apresentar. Não apresentar quando? Não apresentar quando solicitado. A conduta de sonegar, sonegar representa não apresentar o livro oficial ou documento quando solicitado, tá? E inutilizar é o quê? Inutilizar é o mesmo que destruir, né? Inutilizar é destruir, é tornar este livro oficial ou este documento inútil, incapaz, né? Incapaz de oferecer qualquer recurso de leitura, incapaz de oferecer qualquer recurso de análise para aquele que precisava daquele livro oficial ou documento. Por exemplo, você queima, né, um processo administrativo. Você inutilizou aquele processo administrativo. Você derrama um líquido escuro, derrama refrigerante, derrama água, derrama suco sobre um laudo médico, militar. Você vai inutilizar, você vai destruir aquele documento. Seu papel vai se fragmentar, irá derreter, ok? E esse extravio, essa sonegação, essa inutilização, ela pode se dar de duas formas. Pode ser total ou parcial, tá?
Aqui, pessoal, eu só trago aquilo que nós acabamos de falar juntos, tá? Em que consiste o extravio, em que consiste a sonegação e em que consiste a inutilização. E aí nós temos alguns exemplos, tá? Exemplo de extravio: o funcionário perde um livro de registro de protocolos, mas essa perda ela é intencional, porque este crime não admite a modalidade culposa, tá? A sonegação: o funcionário público que intencionalmente, omite a entrega de relatório ou parecer ao seu superior ou não menciona a existência deles. E a inutilização: o funcionário público rasga, molha, queima, tá? Uma certidão ou um laudo. Agora imagine que o nosso funcionário, ele separou sobre a sua mesa vários documentos a serem incinerados. Olha, esses vários processos administrativos a serem incinerados, tá? E acidentalmente, ele manda junto para ser incinerado um processo administrativo que não era para ser inutilizado, que não era para ser destruído. Mas ele enviou acidentalmente. Como foi acidentalmente? Ele agiu a título de culpa e não a título de dolo. Diante disso, este funcionário não responderá por crime algum, porque este crime aqui não admite a modalidade culposa. Agora, se intencionalmente ele coloca esse PAD junto com os demais para ser utilizado, aí ele agiu de maneira dolosa, ele agiu de maneira intencional. Ele responde normalmente pelo 321. Aqui, galerinha, é a subsidiariedade do crime em comento, É a subsidiariedade do 321, É a característica dele de ser um tipo penal militar reserva ou um tipo penal subsidiário. Que eu transcrevia a pena, reclusão de 2 a 6 anos, se a conduta não constitui crime mais grave, Então, significa afirmar que a conduta disciplinada no artigo 321 do CPM é um tipo penal reserva, tá? Subsidiário. Ou seja, se a conduta do sujeito ativo, do funcionário da instituição militar, caracterizar-se em crime mais grave, por este crime mais grave, ele irá responder, tá? Aí aqui eu trouxe 2 situações hipotéticas para nós compreendermos, tá? Olha só. Primeiro, funcionário público da instituição militar recebe quantia em dinheiro para praticar uma das 3 condutas previstas no artigo 321. Neste caso, configura o crime do artigo 308, corrupção passiva. Corrupção passiva é um crime mais grave do que o 321. Então, o que significa? Crime mais grave com pena em abstrato mais severa. Se o 308 é um crime mais grave com pena severa, com pena em abstrato mais severa, significa que o agente, neste caso, responderá pelo 308 e não pelo 321 do CPM, tá? Então, essa é a consequência prática, tá? De termos um tipo penal subsidiário. Esse é um exemplo, tá? De consequência prática. É assim que funciona o tipo penal reserva. Agora, vamos ver a situação inversa. Olha só. Segunda situação hipotética. Se o funcionário público, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, pratica uma das 3 condutas descritas no 321. Neste caso, não configura o crime do artigo 319. Não vai configurar o crime de prevaricação. Por quê? Porque o crime de prevaricação é um crime menos grave que o crime do artigo 321. Assim, o sujeito ativo responderá pelo citado artigo 321. Ok? Prevaricação é um crime menos grave, com pena em abstrato menos severa que a do 321, ok? Mas, professora, agora eu fiquei com dúvida, por que ele não vai responder por prevaricação, sendo que ele praticou essa conduta,
né? Movido por sentimento ou interesse pessoal. De cara eu já ia marcar que é prevaricação. Você está correto, você não está errado, tá? Sempre que nós lemos lá interesse, sentimento ou interesse pessoal, pá, prevaricação. Caracteriza prevaricação. Claro que caracteriza. Só que neste caso, ele não vai responder por prevaricação, porque, veja bem, olha, o direito penal é maravilhoso. Por que ele não vai responder por prevaricação? Porque eu tenho um tipo penal, tá? Descrevendo a conduta que ele praticou. Qual é a conduta? Ele extraviou um livro oficial ou documento de que ele tinha o quê? A responsabilidade em razão do cargo. Então eu tenho a conduta dele descrita em um tipo penal específico. Então, não em si, o que motivou foi o sentimento e o interesse pessoal, isso por si só não vai caracterizar a prevaricação. Por quê? Por quê? Porque eu tenho no artigo 321 um tipo penal específico, descrevendo a conduta de extraviar livro oficial, sonegá-lo ou inutilizá-lo. Só em razão disso. Ok? Só em razão disso. Fora isso, você viu caracterizado. Interesse ou sentimento pessoal na situação, vai sem medo, vai sem erro, que é prevaricação. Tá bom? Pode ir sem medo, pode ir sem erro, que é prevaricação, sem sombra de dúvida. A não ser que a conduta que ele praticou, movido por interesse ou sentimento pessoal, esteja descrita aqui, ó, em um tipo penal próprio. Belezinha? Espero que tenha ficado claro, tá, pessoal? Se não ficou, vocês, por favor, entrem em contato comigo, tá? Tem vários aluninhos que têm o meu contato. Tem a Diene, né? Diene mandou um messenger pra mim, um abração aí, viu, Diene? Tem meu velho amigo Júlio, né? Então, olha só, vamos mandando message, vamos nos comunicando, tá bom? Tem vários alunos aí que estão mandando oi. Então, se tiver dúvida, é por ali mesmo que nós vamos conversando e eu vou respondendo vocês, tá? Vamos lá, agora vamos classificar esse tipo penal. Olha só, quem pratica este crime é um militar, o sujeito passivo é a administração pública militar. Este crime ele admite somente a modalidade dolosa. Este crime aqui não abre espaço para a culpa, tá? Então, se acidentalmente o funcionário extravia, sonega ou inutiliza, a conduta dele fatalmente será atípica, por falta de previsão legal da modalidade culposa, tá bom? O elemento subjetivo é o dolo, o elemento objetivo é a conduta, ou seja, intencionalmente extraviar, sonegar ou inutilizar livro oficial ou documento de que tem a guarda em razão do cargo, tá? O objeto jurídico, né? Esse tipo penal ele visa tutelar, resguardar a regular manipulação, a regular guarda, né? E manutenção dos livros oficiais e documentos pertencentes à administração pública militar. E sobre o que recai essa conduta, que é o objeto material? Sobre o que essa conduta criminosa irá recair? Ela irá recair sobre livro oficial ou documentos, ok? Quando que este crime, professor, está consumado, pronto e acabado? Com o extravio, com a sonegação e com a inutilização total ou parcial destes livros ou documentos oficiais pertencentes à administração pública militar. E a tentativa, professor? A tentativa, ela é admissível sim, tá? Ela é admissível no extravio e na inutilização, tá? Na sonegação, não há como você
permitir, admitir a tentativa é muito estranho. Por quê? Porque o que é sonegar? Sonegar é não apresentar quando solicitado, né? Então, ou você apresenta e não há crime, ou você não apresenta e há crime, tá bom? Mas imagine a seguinte situação, professor. Olha só, imagine que eu esteja com este documento aqui, ó, na gaveta da minha mesa. E o superior da administração militar solicita ele para mim, eu não entrego, eu falo, olha, não tá aqui, esse documento não existe, sonego. Chega um colega do meu lado, abre a gaveta e fala, tá aqui o documento, entrega. Isso é modalidade tentada? Não. Esse crime já foi consumado, já foi pronto e acabado no momento que eu soneguei a apresentação deste documento, tá? Então aqui nós só vamos admitir a tentativa, tá? Na perda, né? Que é o extravio, e na inutilização, tá? Somente no extravio e na inutilização. E, professora, vamos dar um exemplo aí do extravio, né? Intencional. Vamos dar um exemplo. Imagine que 2 colegas da administração militar, né? Um está lá responsável pelo setor dos procedimentos administrativos, dos processos administrativos, dos PADs, e ele está lá com o PAD na mão e o colega fala, ô, vem cá, bora lá comigo, lá naquela sala de arquivos lá, bora lá comigo, eu quero procurar um documento. O colega fala, mas ninguém vai lá naquela sala, os documentos que estão lá já vão ser incinerados. Ninguém mais tem acesso lá não tem mais nada, né, de útil para a administração militar. Ele fala, não, mas bora lá comigo, quero ver se eu acho o documento. E o carinha vai, responsável pelo setor, né, responsável pela guarda desses PADs, ele vai. Chega lá, acompanha o colega fala, olha, não achei o que eu queria. E ele intencionalmente, ele quer extraviar aquele PAD, tá? Ele quer extraviar aquele PAD. Então o que ele faz? Ele pega o PAD que ele estava nos braços e coloca por baixo de outros processos, de outros livros, outros documentos que já não tem mais nenhuma utilidade. Deixa lá. Quando ele tá saindo, o colega dele tá trancando a porta e fala, ô camaradinha, colega, cadê o seu pá? Cadê aquele documento que estava nos seus braços? Olha, parece que tá aparecendo a pontinha dele ali, ó, não é aquele? Ele fala, poxa vida, é aquele. Essa é a modalidade tentada. Ele tentou extraviar o processo administrativo, mas foi frustrada na sua ação. Ok? Então há possibilidade sim, tá? Da modalidade tentada no extravio. E a possibilidade da modalidade tentada na inutilização. Tranquilo. Imagine que o funcionário está lá colocando fogo, está lá colocando o documento para ser cortado na máquina lá, para ser picotado. Quando ele coloca o rodapé, o colega chega e impede ele, desliga a máquina. Perfeitamente admissível também a modalidade tentada, ok? Então, com isso nós vencemos o crime do artigo 321, tá? Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documentos oficiais dos quais o funcionário da instituição militar tem a guarda em razão do cargo. Belezinha? Vamos lá então, galerinha. Este criminho aqui, ó, condescendência criminosa, artigo 322. O que é esse crime de condescendência? O que é condescender? O que é ser condescendente com determinada pessoa? O que é ser condescendente com determinada conduta? É o mesmo que ser o quê? Solidário, né? Ele está sendo solidário, ele está sendo parceiro, é nesse sentido, condescender, tá? Condescender é se solidarizar, né? Ele se solidariza aqui a conduta do nosso militar, do superior hierárquico, que acaba por algum motivo se solidarizando com a conduta do seu colega. E em razão de se solidarizar, em razão de condescender, de aceitar esta conduta, o superior hierárquico deixa de responsabilizar uma infração do seu subordinado. Ou, quando não tem poder para responsabilizar
o seu subordinado, ele deixa de comunicar quem tem essa competência. Ou seja, o crime de condescendência criminosa, ele pune aquele superior hierárquico que faz vista grossa em relação aos seus subordinados. Ou seja, pune aquele superior hierárquico que tem ciência de que o seu subordinado praticou um ato infracional, praticou uma conduta que deve ser punida. Ele deixa, quando ele pode punir, ele deixa de punir. Ou quando ele não tem autoridade para punir, ele deixa de comunicar quem tem respectiva autoridade. Este é o crime de condescendência criminosa, ok? Vamos lá fazer a leitura. Artigo 332. Olha só. Então, o crime de condescendência criminosa é o mesmo que representa o quê? Deixar de responsabilizar o subordinado que comete infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar ao fato a conhecimento da autoridade competente, ok? Então primeiramente, né, ele age por uma omissão. Ele deve responsabilizar, tem competência para tal, mas não responsabiliza o seu subordinado pelo ato infracional que praticou no exercício da função. Ou também, de maneira omissiva, ele deixa de comunicar o seu superior, né, do ato infracional que o subordinado praticou. Certinho? Então, este é o crime de condescendência criminosa. Então, neste criminho de condescendência criminosa, olha só, nós temos quem? Nós temos, só para nós entendermos, tá ok? Nós temos o superior, né? E temos o subordinado, ok? Temos o superior e temos o subordinado. O que esse subordinado apronta? Esse subordinado, ele pratica um ato infracional. Uma infração. Ato infracional. Ele pratica uma infração, tá? No exercício da sua função. No exercício, no desempenho, tá? Da sua função. No exercício da sua função. Ok. Qual é o dever moral e legal do superior? O dever moral e legal do superior diante da conduta do seu subordinado, de acordo com o artigo 321, são duas. Quais são as condutas legais e morais do superior? Primeiro, punir o subordinado. Ou, quando faltar competência, levar o caso ao conhecimento da autoridade competente. Ou, faltando competência, eu vou abreviar, tá, pessoal? Faltando competência, ele deve levar o caso até a autoridade competente. É isso aqui, tá? Então, para que o superior hierárquico não responda pelo crime de condescendência criminosa, diante de uma infração praticada por seu subordinado, ele deve o quê? Tomar uma dessas duas atitudes. Primeira atitude, se ele tem competência para punir o subordinado, ele deve punir. Ou, se ele não tem competência para punir, ele deve levar o fato até a autoridade competente, que tenha competência para apurar
a infração praticada por seu subordinado. Se o superior nada faz, se o superior nem pune quando pode e nem comunica à autoridade competente, o superior hierárquico omite-se e pratica o crime de condescendência criminosa, ok? Pratica o crime de condescendência criminosa. Artigo 322 do nosso Código Penal Militar, tá? Então, essas as condutas criminosas do artigo 322, tá? É a omissão do superior que deixa de responsabilizar o seu subordinado que pratica uma infração no exercício da função. Deixa de responsabilizar o subordinado quando pode, ok? Ou quando não pode, quando lhe falta competência, ele deixa de comunicar este fato à autoridade competente para apurar a infração e, se for o caso, punir o subordinado. Então, este é o nosso criminho de condescendência criminosa, ok? Olha só, deixar de responsabilizar subordinado que comete infração no exercício do cargo, ou quando lhe falta competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, ok? Então são duas condutas omissivas. Ou o superior pode punir, responsabilizar e nada faz, ou ele não pode, não tem o poder, não tem competência para responsabilizar, mas deixa de levar o fato, tem competência para tal, ok? Agora olha que interessante, pena. Olha aqui que legal, pena. Se o fato foi praticado por indulgência, detenção de até 6 meses. Se por negligência, detenção até 3 meses. Eu coloquei em cores diferentes porque a motivação, tá, da prática deste crime de condescendência criminosa altera a pena em abstrato. Se o superior foi motivado por piedade, né? Indulgência, piedade. Se o superior foi motivado por piedade, detenção até 6 meses, tá? Se motivado por negligência, detenção até 3 meses. Mas, poxa vida, ele teve pena, ele teve dó do subordinado, que acabou de ficar viúvo, com 2 crianças pequenas. Este ato infracional possivelmente poderia levar ao seu afastamento, poderia levar à sua exoneração, e ele ficou com dó. Pois bem, só que no serviço da administração pública em geral, e no serviço da administração pública militar, não há espaço para discricionariedade, ok? Não há espaço para discricionariedade neste caso aqui, ok? O superior não tem uma escolha, ele não pode escolher fazer ou não fazer vistas grossas para uma infração praticada pelo subordinado no exercício da função. O subordinado praticou uma infração no exercício da função, obrigatoriamente, se ele tem competência, ele deve responsabilizar. Se ele não tem competência, obrigatoriamente ele tem que comunicar quem tem competência para tal, ok? Não cabe piedade, não cabe discricionariedade diante de uma situação dessa, belezinha? Agora aqui tem um fato intrigante, tem um fato intrigante aqui, ó, por negligência. Quando nós lemos negligência, quando nós lemos imprudência, né? Quando nós lemos imperícia, nós somos remetidos a quê? Nós somos remetidos a culpa. Ah, pois bem, prof. Então, se eu leio negligência aqui, eu posso falar que o 322 é um crime que pode ser praticado a título de dolo e a título de culpa? Não, mas tem negligência, mas não, por quê? Porque o parágrafo único do artigo 33 do Código Penal Militar
ok? Que juntos nós vamos estudar, graças a Deus, porque eu amo teoria do crime. Ele fala o quê? Que o crime doloso é a regra, nós já sabemos. O crime culposo é a exceção. Então veja bem, diante da... Isso é muito legal, hein, Clarice? Isso é maravilhoso, o direito penal é maravilhoso. Então olha só, diante da excepcionalidade do crime culposo, o agente só pode responder por um crime a título de culpa se ele estiver expresso modalidade culposa. Aí sim. E se no tipo penal estiver escrito só negligência, mas não estiver escrito modalidade culposa, eu posso falar que este crime é culposo? Não. Ok? Este crime, em que pese nós lermos ali negligência, ele continua sendo apenas doloso. Para este crime, além de doloso ser culposo, eu precisava de um parágrafo escrito modalidade culposa. Ok? Modalidade culposa. Do contrário, não é apenas pela leitura de negligência que eu já vou considerar este crime culposo. Então isso aqui, ó, induz o agente a erro, né? Nos induz a erro. Talvez eles não devessem ter utilizado o termo negligência, né? Mas eles quiseram chamar atenção para um descuido, um relapso do funcionário, né? Que esqueceu de responsabilizar se podia ou de comunicar o seu superior hierárquico, né? Imagine, vamos imaginar uma seguinte situação, né? Por negligência, por acúmulo de serviço, né? Talvez, só que tudo isso, sempre que falamos em negligência, nós somos remetidos o quê? A culpa, né? Então, invariavelmente, em que pese esse tipo penal não admitir explicitamente a modalidade culposa, nós vemos a culpa implícita aqui dentro do artigo 322, ok? Mas na classificação dele, nós vamos trabalhá-lo como crime doloso somente, tendo em vista o parágrafo único do artigo 33 do CPM, que trata da excepcionalidade do crime culposo, e o agente só pode responder por crime culposo se estiver explícito no tipo penal em análise, ok? Vamos lá então. A definição consiste na omissão do superior hierárquico em não responsabilizar o subordinado que tenha cometido uma infração funcional, ou, quando lhe faltar competência para tal, deixar de comunicar o superior competente para dar seguimento à análise, apuração e possível responsabilização deste subordinado. Ou seja, o superior hierárquico podendo, não responsabiliza o subordinado e, não podendo responsabilizar, não leva o fato até quem tem competência para tal. Eis o crime do artigo 322, com descendência criminosa. Ou seja, é aquilo que nós falamos lá no início, olha só. Ou seja, o legislador entendeu por bem responsabilizar o superior hierárquico que escolhe fazer o quê? Vistas grossas a um ato praticado por subordinado. Ou, quando não tem a competência para tal, faz vistas grossas para deixar o quê? De comunicar a quem tem competência. Tá bom, pessoal? Então, olha só, agora vamos para classificação desse tipo penal.